Shalom, amada bendita do Senhor, que bom que você está aqui para compartilhar da palavra de Deus. E fica aqui porque hoje, o capítulo de hoje é digno daqueles filmes de Steven Spielberg, sabe? Aquelas coisas incríveis acontecendo, é o sobrenatural de Deus. Capítulo 10 do livro de Josué, o dia em que o sol parou. Eu sou extremamente apaixonada pela vida de Josué, como ele se deixou ser usado por Deus, como ele foi usado por Deus. E hoje eu declaro isso sobre a sua vida, que venha aqui ao entendimento de como podemos ser usadas por Deus e para que você seja usada por Deus ainda hoje. Por que não? Deus quer te usar, então ouça a voz de Deus e diga sim. Independente do que seja, diga sim. Você vai ser incrivelmente usada por Deus e depois você vai sentir uma alegria tão grande, um contentamento tão grande, uma felicidade interior que você vai querer sempre fazer isso. Toda vez que nós somos usadas por Deus, algo incrível acontece aqui dentro. Então eu já declaro isso sobre a sua vida, que você seja usada pelo poderoso Deus, pela mão do Senhor, que Ele venha te usar grandemente, que você possa se deixar ser usada em nome de Jesus. Quero te convidar pra gente orar, pra gente orar, né? Pra começar a leitura, a gente precisa chamar o Espírito Santo. Então eu te convido, feche seus olhos, vamos orar. Querido e poderoso Deus, queremos ser usadas, Senhor, pelo Teu poder, Pai. Queremos ser ousadas em fé. Queremos ser essas mulheres, Senhor, que dizem sim todos os dias para o Teu chamado, Pai. Que na luta diária, Senhor, a gente escolhe, Senhor, por Te servir, por Te amar, Senhor, por Te obedecer, Pai. Que assim seja em nossas vidas, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nesse caminho. Espírito Santo, eis-nos aqui. Molda-nos, Senhor, molda nosso caráter. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus, que se cumpra a Tua vontade em nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra, nos ensina o caminho, nos direciona, nos guia. Nós precisamos de Ti mais do que tudo, Senhor, fortalece-nos em fé. Em nome de Jesus, já te agradecemos pelas bênçãos, Senhor, por deixar, Senhor, hoje sermos usadas por Ti, Pai. Hoje dizemos sim, queremos ser usada por Ti. Faz a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você está comigo? Então vamos lá, capítulo 10 do livro de Josué começa assim. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. E por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Debe, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis, de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venham depressa, salva-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. E depois de uma noite inteira de marcha de Gilgal, Josué os apanhou de surpresa, e o Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhe impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas perseguiram na subida para Bet-Horon e o mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizos, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol parou.
e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. E como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. E nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. O sol parou, minha gente. Josué orou, Josué declarou, Josué ali ordenou: sol pare. Ainda disse que tinha que parar em Gibeon e a lua em Ajalon, que é um pouco mais distante. E aí eu vi esses dias um comentário de alguém dizendo que foi o primeiro eclipse, né, que aconteceu na história. Minha irmã, em nome de Jesus, creia na Bíblia. Foi quase um dia isso acontecendo. Imagine que Josué atrasou a vida, né, o tempo em um dia. Foi mais ou menos isso, porque ele precisava da luz para continuar lutando e acabar com todos os inimigos. Porque se viesse a noite, eles tinham que parar de lutar, tinham que descansar e muitas coisas poderiam acontecer. Então Josué era estrategista, ele era cheio de planos, ele era cheio de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ele sabia o que podia acontecer e ali ele deu ordem. E é isso que eu e você estamos precisando fazer hoje. Decretar no mundo espiritual que as coisas aconteçam pra gente se ver no reino físico. Como Josué, ter ousadia, ter intrepidez, falar, liberar a palavra, porque sua palavra tem poder. Tudo que você fala acontece. Então é importante. Imagine que Deus ama tanto Israel, tanto o seu povo, que fez parar o sol, parar a lua e se deteve ali. E Deus, ele quer atender os seus pedidos. Se os seus sonhos, seus planos estiverem alinhados com o de Deus, tudo vai acontecer, tudo vai fluir. Então assim, o que eu e você precisamos fazer? Buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Orar e dizer: Senhor, me guia, me direciona, que se cumpra a tua vontade em minha vida. Eu não quero fazer os meus planos não, já chega dos meus sonhos, eu quero os teus. Eu quero os teus para minha vida. E aí, seus sonhos Deus vai colocar no seu coração, na sua mente, o sonho dele. E aí você vai estar fazendo os sonhos de Deus e as coisas vão fluir. E pode ter certeza que os sonhos de Deus são os melhores para você. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você não precisa ter medo. Amém? Versículo 16, ainda não acabou. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. E disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixe ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades. Pois o Senhor, seu Deus, os entregou em suas mãos. E assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou, então em segurança Josué ao acampamento de Maquedá. E depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Imagina, depois que veio o sobrenatural tão grande, né? O mar vermelho se abriu, Moisés abriu o mar vermelho ali, né? E ali Josué atravessou o rio Jordão, também abriu e todo mundo passou de pé enxuto. As pragas do Egito, tantas coisas acontecendo e agora estão vendo também o sol parar, a lua se deter. Ninguém mais tem coragem de ir. É aquilo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é louco de ir contra Israel? Então eles pegaram a visão aqui, né? O inimigo tem que fazer isso, pegar a visão. Versículo 22. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. E os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jamute, de Laquis e de Eglon. E quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. E disse-lhe Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiveram que combater. E depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Você viu a palavra que Josué liberou? Exatamente o que ele foi ali forjado. Moisés também liberou: olha, Moisés, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Depois Deus veio ali e respaldou a palavra de Moisés e falou: Josué, seja forte, seja corajoso, não tenha medo. E aqui Josué está liberando exatamente essa palavra para eles, né? Não tenham medo, seja forte e corajosa. E é isso que eu digo hoje para você: não tenha medo. Seja forte, seja corajoso, o Senhor é contigo, o Senhor te respalda. Amém? Vamos seguir aqui. Versículo 27.
Ao pôr do sol, sobre as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. E na entrada da caverna colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. E naquele dia Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada, e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes, e fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. E a conquista das cidades do sul. Então Josué e todo Israel com eles avançou de Maquedá para Líbina e os atacou. E o Senhor entregou também aquela cidade e o seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali, e fez com que o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. E depois Josué e todo Israel com ele avançou de Líbina para Laques, cercou-a e atacou. E o Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas, e Josué tomou no dia seguinte, e atacou a cidade e matou à espada todos que nela viviam, como tinham feito com Líbina. E nesse meio tempo Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laques, mas Josué o derrotou. E ele e todo o seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Eglon, cercou-a e atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram a espada e exterminaram o que nela viviam, como tinham feito com Laques. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebron e atacou. Tomaram a cidade e feriram a espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos que nela viviam, como tinha feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir o seu rei o que tinham feito com Líbina e o seu rei com Hebron. E assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Negueb e Cefalá, e as vertentes, e derrotou todos os seus reis sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, seu Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza e toda a região de Gozém, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por eles. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Nossa, a gente viu aqui, né, incríveis feitos, né? A gente viu o quanto Josué e os israelitas lutaram e foram vencedores, porque o Senhor é com ele. Eu quero dizer que o Senhor é contigo, que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Amém?